Oi, tudo bem? Um novo formato, uma nova dinâmica, uma nova pergunta e um novo convite. Vamos falar sobre relacionamento de tóxico. Vamos falar sobre gaslighting. Vamos falar sobre culpa. Vou começar com uma pergunta. Você já se perguntou se está num relacionamento saudável? Será que é possível amar alguém e ao mesmo tempo viver em um ciclo de dor e frustração? Hoje a gente vai refletir sobre sinais de relacionamento tóxico, como o gaslighting, a falta de responsabilidade afetiva e a dinâmica de culpa, que pode destruir a autoestima e a confiança de um dos dois na relação. Eu trouxe um vídeo sobre gaslighting. É mais comum do que a gente imagina dentro dos relacionamentos. Esse vídeo é do canal Narciso, Seu Espelho Quebrou. Achei super interessante, achei super fácil o jeito que ela fala. Então eu achei interessante colocar o vídeo dentro do vídeo para a gente entender um pouquinho o que é o gaslighting e de repente até você se identificar com esse termo. Eu falei isso? Mas não é possível, você não me entende. Não foi isso que eu quis dizer. Gravei e vou mostrar pra todo mundo. Você tá completamente descontrolada, você tá louca. Vou mostrar. Print do quê? Eu não tava conversando com ninguém. Você tá bem? Vai ser muito descontrolada, sério. Sim, eu falei que ia sair do Tinder e saí. Agora eu não sei o que você pode ter visto porque não tem nada lá. Não, eu tô olhando, eu tô assustado. Você tá completamente fora de si. Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia descansar. Tira um tempo pra você. Tá nítido que você não tá bem. Eu não vou abrir minha boca porque eu não tô te entendendo. Você jura que você não lembra? É sério, eu tô ficando preocupada agora. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre o tipo mais poderoso de gaslighting. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico onde a vítima passa a duvidar da sua sanidade mental. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, quando a gente passa a duvidar de si mesmo, quando a gente é levado a acreditar em coisas completamente sem pé nem cabeça, e aí a gente passa a se perguntar, mas será que realmente aconteceu? Será que foi assim? Será que eu não estou exagerando? E o abusador narcisista, ele faz isso, ela faz isso de uma forma tão segura, mostrando que a gente está ficando louco, que a gente está ficando louca e a gente passa a acreditar e a confiar cada vez mais nessa pessoa. O gaslighting, ele é sistemático, ele é repetido, então é uma criação de um cenário, é um levar a acreditar. Ele é mais poderoso do que a mentira, ele não é uma mentira pontual, ele é uma construção de uma ideia na sua cabeça. Quando uma pessoa é pega na mentira, né? Quando uma pessoa mente, normalmente essa pessoa tenta se esquivar, ela sustenta a mentira dela, ou eventualmente ela assume a mentira dela. Mas no gaslighting a diferença é que existe toda uma construção para que você acredite que aquilo não aconteceu. É diferente de tentar escapar, é diferente de tentar não ser punido. É o fazer você acreditar que você está equivocado. O gaslighting, ele acontece não só dentro de ciclos de abuso narcisista, mas no ciclo de abuso narcisista ele é extremamente evidente e ele deixa sequelas que acompanham uma pessoa que passa por isso depois do ciclo. E algumas formas de gaslighting são extremamente poderosas, né? E é tão ruim a gente falar em poder quando a gente fala de uma coisa ruim, mas é extremamente poderoso de uma forma muito prejudicial. Quando uma pessoa passa a duvidar de si mesmo, né? Ela se torna dependente, ela começa a duvidar da sua percepção, ela começa a duvidar da sua memória, ela começa a duvidar da sua fala, ela começa a se retrair muito. Então, tudo que ela pensa, tudo que ela acredita,
conquista, tudo que ela deseja, ela começa a não acreditar mais em si mesma. O gaslighting, por si só, ele já é extremamente poderoso. Mas tem uma forma de gaslighting, um pensamento dentro do gaslighting que faz com que a pessoa se perca, não só dentro do ciclo, mas quando ele se encerra. Na verdade, quando a gente fala encerramento do ciclo, seria o encerramento da relação, do relacionamento, você conseguir fechar as portas. E não importa com quem quer que seja, né? A gente pode estar falando de um relacionamento afetivo, que eu sempre vou colocar entre aspas em todos os vídeos, eu vou colocar entre aspas porque não tem nada de afeto aí. A gente pode estar falando de uma relação com uma mãe narcisista, um chefe narcisista, um amigo narcisista, não importa. Então, quando essa relação, de alguma forma, ela se rompe, quando a pessoa consegue fechar as portas, quando ela consegue sair, as sequelas do gaslighting, elas acompanham a pessoa, dependendo da realidade que foi criada, porque o gaslighting, ele é como se fosse uma bolha de realidade. O mundo, ele, claro, a gente tem as nossas próprias realidades. Eu vivo uma realidade, o outro vive outra realidade, cada um vive uma história. Mas no gaslighting, a vítima, ela passa a acreditar em coisas que não existiram, em pensamentos sobre ela mesma que não fazem sentido, sobre as suas capacidades, sobre as suas percepções. O pior pensamento que uma vítima pode ter sobre si mesma e que um narcisista faz com que ela comece a acreditar firmemente e que vai fazer com que depois ela se torne, inclusive, um potencial alvo para outros abusos, é quando ele distorce a realidade a um tal ponto que ela passa a acreditar que a culpa de tudo que ela sofre dentro do ciclo é dela. Esse é o pior tipo e nível de gaslighting que uma pessoa pode sofrer. Quando um abusador narcisista perde o controle e a vítima sofre uma agressão física ou verbal, e o abusador narcisista projeta na vítima, quando ele verbaliza dizendo que olha o que você me fez fazer, e a vítima acolhe isso e ela passa a acreditar que ela sofreu tudo aquilo por culpa e responsabilidade dela, o nível de distorção da realidade é tão grande que muito provavelmente ela não pede ajuda. Quando um abusador narcisista faz com que a vítima acredite que ela foi traída porque ela engordou, porque ela não deu atenção suficiente, que ela é tratada da forma que ela é tratada, porque ela causa nojo, repulsa, ela acredita que esta culpa de tudo que ela sofre é dela e as chances dela sair do ciclo diminuem. Quando esse mesmo abusador narcisista te faz acreditar que o seu jeito irrita, que você não faz nada certo, que as coisas não são mais como eram antes porque a culpa é sua, você deixa de olhar para essa pessoa como um potencial agressor, como uma pessoa que poderia te fazer mal. E você aceita essa projeção. Então você deixa de realizar, né? Deixa de conceber algumas coisas como sendo possíveis. Você deixa de olhar para os maus tratos, você deixa de olhar para as agressões, você deixa de olhar para tudo que te acontece, porque a única coisa que te chama a atenção é a tua culpa. E para que um narcisista consiga fazer isso, né, para que leve a pessoa a ter esse espiral de pensamento e ela não consiga sair desse labirinto, ele é construído. Ele não é um episódio isolado, porque se fosse um episódio isolado, a pessoa teria condições de observar a cena, né, como atuante dentro dela ou como observador, e ela conseguiria entender o que acontece, se ela tem ou não culpa, ela tem responsabilidade ou não dentro daquilo que aconteceu. Mas como a desvalorização é recorrente, como os maus tratos eles vão acontecendo em doses sutis e ao mesmo tempo é um jogo de morde-a-sopra, a vítima ela passa a acreditar que tudo que vem acontecendo faz sentido, é uma construção de pensamento. O gaslighting ele é um emaranhado, ele é uma construção, é levar a pessoa a acreditar em tudo aquilo, fazer com que você acredite que você tem culpa. É o gaslighting mais
poderoso, né, e mais perigoso, porque além de dificultar a saída, né, fazer com que você feche seus olhos, com que você não consiga ver com clareza, no rompimento, mesmo que você consiga adotar o contato zero ou que você passe por um descarte, a probabilidade de você se tornar um alvo para um próximo abuso, para uma outra experiência com uma pessoa que tenha o mesmo perfil, é muito grande, porque abusadores narcisistas, pessoas que agem dessa forma, né, dessa forma egóica e que precisam de pessoas para drenar, acaba sendo um prato cheio, né? Pessoas que não se responsabilizam, porque o narcisista não se responsabiliza por nada que faz, então ele está sempre projetando no outro todas as suas ações, todas as suas culpas e as suas responsabilidades, e a vítima é a pessoa que acolhe. Então, quando você passa por um gaslighting desse, e que naturalmente você já carrega com você toda aquela dor do relacionamento anterior, você acaba virando um prato cheio, né, para uma outra pessoa. Então, é muito comum uma pessoa passa por um abuso, conhece outra pessoa, e aí quando vê de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quando você olha, você fala assim, gente, mas não é possível, só existem pessoas assim. Mas a gente precisa entender que é um padrão também, acaba virando um padrão pela forma de se reconhecer, de se entender, de pensar. Quando você carrega dentro de si o sentimento, esse jeito de olhar a vida, acolhendo como se tudo fosse uma grande culpa sua, o outro projeta em você e rapidamente você acolhe. Da mesma forma que a relação de um narcisista com uma vítima, ela não é uma relação pessoal, ou seja, poderia nem ser com você, poderia ser com qualquer pessoa, desde que fosse uma boa fonte de suprimento, que colocasse ele lá em cima, que fizesse coisas e infelizmente foi com você. Quando a gente não olha para essas partes, né, quando isso não é analisado de uma maneira correta, né, quando a gente não corrige essas coisas dentro da gente, a nossa relação também com outras pessoas sequencialmente, elas acabam também não sendo pessoais, né? Elas acabam também se transformando em outras relações igualmente de transferência. Ou seja, o meu sentimento de culpa, onde vem uma outra pessoa, onde eu me associo com uma outra pessoa que projeta em mim as suas não responsabilizações e eu acolho. Então, a relação de um narcisista com uma vítima, ela sempre vai ser uma dança, ela sempre vai ser um jogo de encaixe. Então, para que você não encaixe mais, para que você não caia mais nisso, é preciso que você olhe para você. É claro que aqui a gente fala muito sobre quais são as bandeiras, os reconhecimentos, como é que você faz para ver, para entender, para saber. Porque se você não entender como é que funciona, se você não conseguir detectar, fica muito... Aí realmente você vai ser prato cheio sempre, né? Quem caiu uma vez acaba sendo um alvo em potencial para cair em outro tipo de relação, porque o jogo é muito envolvente, porque a gente tem as nossas próprias características que fizeram com que a gente caísse nesse jogo, então você acaba sendo um alvo para um próximo jogo. Mas é preciso que a gente olhe para as nossas próprias questões. Então, uma coisa é você ter todo o conhecimento sobre como funciona para que você consiga detectar, e esse olhar para si mesmo. O sentimento de culpa, ele é extremamente paralisante. E o narcisista, ele aproveita e ele potencializa culpas que muitas vezes a gente carrega lá de trás, né? Da mesma forma que você pode cair em outros relacionamentos, você pode estar trazendo isso também de coisas anteriores, de vivências anteriores, históricos familiares. Então, fazer com que a pessoa acredite que ela tem culpa numa cena, num cenário, num contexto onde ela é a vítima, é o maior gaslighting que você pode sofrer. É muito natural num contexto onde você esteja procurando por culpados, quando você encontra um, você aponta o dedo e você foca toda a sua atenção ali. E se você acredita que o culpado é você, você deixa de prestar atenção
em todo o resto. O gaslighting é um tipo de abuso extremamente complicado. A pessoa, para conseguir depois se conectar com a realidade, entender como aconteceu, porque normalmente é muito silencioso, né? É muito isolado, então as coisas que acontecem ninguém fica sabendo. Então o que ela tem é uma ideia a partir de uma distorção. Então é muito difícil depois conseguir refazer a história e entender realmente o que aconteceu. E leva a um adoecimento psíquico muito, muito importante que causa, inclusive, consequências físicas, né, para essa pessoa. Então, se você percebe que você pode estar passando por esse tipo de situação, o intuito desses vídeos é justamente esse, né, para que você possa perceber situações que você pode estar envolvido e procurar ajuda. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gostou do vídeo? É legal, né? Ela fala fácil, né? E aí, por isso que eu optei por trazer o vídeo dela. E aí eu fiquei com algumas... vou trazer algumas perguntas, né? Pra gente refletir em cima disso. Você se sente frequentemente culpado por coisas que você não fez? Você culpa o outro por algo que você fez, mas não quer assumir a responsabilidade daquilo? E se sim, qual que é a motivação? Qual que é seu objetivo? Né? Outra pergunta. Há momentos em que a sua percepção dos fatos é constantemente questionada ou desacreditada pela outra pessoa. Então você fala, você faz e o outro não valida, não acredita. É como se você estivesse sempre mentindo. Você tem essa sensação dentro do seu relacionamento? Outra pergunta. Eu tô lendo. Há momentos, você já se sentiu como se estivesse perdendo a razão ou ficando maluco mesmo, maluca, por causa das reações do seu parceiro? Né? Você vive num relacionamento onde o outro nunca faz nada. Você é sempre o culpado por aquilo. Né? Você enxerga isso na sua relação? Você sente que está sendo responsabilizado pelas emoções e reações do outro, enquanto seus próprios sentimentos são minimizados? Você tem essa percepção onde aquilo que você sente nunca tem valor? Nem o que você sente, nem o que você quer. Desde o eu quero ir no shopping. Não tem que ir no shopping. Porque eu não preciso ir no shopping. Ou ao contrário, eu não quero ir ao shopping. Mas você nunca quer ir no shopping, você nunca quer fazer, como se a vontade do outro sempre fosse a vontade de Deus. O outro é Deus na relação e você é nem sei o que, porque não é nem humano. Né? Você é um nada, o que você faz não tem valor, o que você faz não tem validade. Você percebe isso na sua relação? Outra pergunta. Você se sente emocionalmente seguro e respeitado no relacionamento ou sempre está na defensiva, tentando evitar críticas, com medo? Você sente medo na sua relação? E se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, pode ser a hora de reavaliar a dinâmica desse relacionamento. E aí está na hora de você parar para pensar um pouquinho. Qualquer uma dessas perguntas não deve
ter um sim como resposta. Entende? A partir do momento que tem um sim para essas respostas, esse relacionamento está doente. Como que eu enxergo o relacionamento? Assim, eu e ele. O relacionamento é como se fosse um terceiro aqui. E esse terceiro, ele é precioso, ele é lindo, ele é uma criação de nós dois, como se fosse um filho. Mas eu não estou falando do filho, eu estou falando da questão como se o relacionamento, a aliança, o casamento, fosse um outro ser. E nós dois precisamos cuidar deste ser, precisamos cuidar dessa preciosidade, porque isso é um cristal. E quando esse cristal quebra, não tem o que faça ele, o que colhe ele, porque esse cristal quebrado já não é mais cristal, né? E não existe relacionamento diamante inquebrável. Ele se quebra assim. E quando ele se quebra, a gente não consegue colar. Não existe relacionamento colado. Então a base da relação é o respeito, é o ouvir. A partir do momento que essa relação não tem o respeito, eu não consigo olhar para o outro como uma pessoa com vontades próprias, com desejo, um outro ser humano. Se eu não consigo enxergar outro ser humano ali, essa relação já está falida, acabou. E aí eu gosto muito de fazer a comparação da relação com uma empresa. Eu e meu sócio, a relação é a empresa. Se eu nessa empresa olho para o meu sócio e não valido nada do que ele faz, e não respeito o meu sócio, o que acontece com a empresa? Não tem empresa. Não tem empresa. Porque eu não enxergo o meu sócio ou o meu sócio não me enxerga. Não tem empresa onde dois sócios não se falam. Ou só um tem vontade. E se esse um tem mais vontade, o que esse um tem de melhor que você? O que tem a vontade é melhor? Não existe ninguém melhor que ninguém. Se eu me acho melhor que o meu marido, então eu tenho que achar outro marido. Porque esse marido não é pra mim. Se eu acho ele pequeno, se eu acho ele burro, se eu acho ele idiota, se eu acho ele gordo, se eu acho ele magro, se eu acho ele qualquer coisa, ele não serve pra mim. Então eu preciso soltar esse marido pra pista e eu voltar pra minha pista. Entende? Não faz sentido eu estar com alguém que não quer estar comigo. Eu estar com alguém que eu não respeite. Ou que eu não sou respeitado por essa pessoa. Eu falo pelos dois lados. Vamos para um outro ponto aqui. E para ajudar ainda mais nesse processo da reflexão, eu vou deixar um teste aqui na descrição do vídeo. É um teste bem raso, mas eu achei ele bem interessante. Para avaliar como está o seu relacionamento. Esse teste vai te ajudar a identificar se você está vivendo em um ambiente saudável e respeitoso ou se está preso num ciclo de abuso emocional. Você merece ser tratado com respeito, com dignidade, com carinho. E nunca deve sentir que o outro é melhor que você. Porque não existe ninguém melhor que ninguém. Se aquela pessoa... É que nem roupa. Não existe roupa que não serve. Essa roupa sempre vai ser uma roupa velha, uma roupa nova. Ela sempre vai servir em alguém. Pode ser que ela não sirva em mim. Pode ser que ela fique imensa em mim, ou pode ser que ela fique pequena em mim. Mas para alguém ela serve. E aí eu não posso pegar essa roupa... E quando eu falo de uma roupa, eu faço o que eu quero, porque a roupa é minha e ela não tem vida. A roupa eu posso picar e jogar no lixo, a roupa eu posso colocar no cachorro, eu posso fazer pano de chão, mas são uma pessoa, eu não posso fazer isso. É desumano. E aí entra numa outra questão, é do quanto esse cara, essa mulher abusadora ou abusador, se ele se enquadra num quadro narcisista. E se você é a vítima, se olha um pouquinho, fala, cara, cadê o meu amor por mim, que eu só acredito nesse amor, onde eu sou tratada como um pano de chão?
né? Uma reflexão para a gente fazer. Né? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Faz o teste que eu vou deixar na descrição. E eu vou deixar um convite, né? Para que você me procure se você está passando por um processo desse de relacionamento abusivo. Me procure, me chame. Você pode deixar nos comentários, você pode me procurar lá na Rede Vizinha, né? Sueli Tuqui, psicóloga. Vou deixar o link aqui também, aqui embaixo, onde fica mais fácil de me encontrar. Lá tem meu WhatsApp também. Me chama, a gente agenda uma sessão, a gente conversa um pouquinho e eu te explico como que eu posso te ajudar, né? Eu até diria que te ajudar a renascer, porque como a Simone falou no vídeo, a gente fica repetindo o processo, porque a gente se vê, a gente não se enxerga capaz mais, então aquilo vira normal. Então, me procure, me chame e a gente agenda uma sessão para rever isso e eu te ajudo a renascer. Eu acredito que em uma sessão a gente consiga trazer muito insight para essa vida, tá bom? Beijo, eu te espero.